Fala, meu bom, tudo certo? Como é que vai essa vida? Eu estou ótimo. No episódio de hoje a gente vai falar um pouco sobre este cara aqui, o Milton Friedman. Eu vou te mostrar por que ele está errado. Na verdade, eu vou te mostrar por que ele está certo, mas mesmo estando certo, ele está errado. Economista, escola de Chicago, aquela coisa toda, tá? Ele tem um vídeo muito bom, bastante didático, tá? Que ele vai falar sobre como a fabricação de um lápis é feita dentro do mundo liberal globalizado. Aí a gente vai assistir esse vídeo e depois que a gente assistir esse vídeo, eu vou comentar ele contigo. Ele é rapidinho, tá? 2 minutos e 10, por isso que eu tô aqui em cima, porque ele é legendado embaixo. E vamos embora. Look at this lead pencil. There's not a single person in the world who could make this pencil. Remarkable statement? Not at all. The wood from which it's made, for all I know, comes from a tree that was cut down in the state of Washington. To cut down that tree, it took a saw. To make the saw, it took steel. To make the steel, it took iron ore. This black center, we call it lead, but it's really graphite, compressed graphite. I'm not sure where it comes from, but I think it comes from some mines in South America. This red top up here, the eraser, bit of rubber, probably comes from Malaya, where the rubber tree isn't even native. It was imported from South America by some businessmen with the help of the British government. This brass ferrule, I haven't the slightest idea where it came from, or the yellow paint, or the paint that made the black lines, or the glue that holds it together. Literally thousands of people cooperated to make this pencil. People who don't speak the same language, who practice different religions, who might hate one another if they ever met. When you go down to the store and buy this pencil, you are, in effect, trading a few minutes of your time for a few seconds of the time of all those thousands of people. What brought them together and induced them to cooperate to make this pencil? There was no commissar sending out orders from some central office. It was a magic of the price system, the impersonal operation of prices that brought them together and got them to cooperate to make this pencil so that you could have it for a trifling sum. That is why the operation of the free market is so essential, not only to promote productive efficiency, but even more, to foster harmony and peace among the peoples of the world. Ok. Então, é isso aí, né, pessoal? Esse é o Milton Friedman. Look at this. Este é o Milton Friedman te contando como funciona, como é a fabricação de um lápis, tá? É um exemplo bastante simples que ele tá usando, assim, só antes de fazer um parênteses, tá? A ideia de gravar esse vídeo surgiu de um ouvinte que tava quando eu fiz um vídeo criticando o processo produtivo chinês, tem um ouvinte que me deu essa ideia, né? Que eu podia falar sobre isso, né? E eu vou tentar ser um pouco mais sério nesse vídeo, porque às vezes eu falo não tão sério e as pessoas tentam me refutar como se eu estivesse falando sério, tá? Agora eu vou falar sério, então, para que você consiga me refutar, se você quiser, você fique à vontade, né? Se você conseguir, obviamente. Tá, assim, ó, em primeiro lugar, tu tem que entender o seguinte, né? Como é que esse tipo de liberalismo que o Milton Friedman tá tentando apresentar é o liberalismo lá da escola de Chicago, é o liberalismo do mundo globalizado, tá? O liberalismo não foi assim sempre, tá? O liberalismo, ele começa lá na Inglaterra, mas vamos pegar o mesmo exemplo do lápis, né? O lápis inglês, ele era feito lá naquela época em uma fábrica que pertencia a um inglês, e os materiais, todos esses, eles encontravam também na Inglaterra e fabricavam o lápis totalmente na Inglaterra. Você tinha uma produção nativa feita dentro da Inglaterra, né? Agora, também existe um outro modo de produção, né, que é o modo de produção da União Soviética, que é um modo de produção centralizado, tá? E é isso que ele está dizendo, assim, ó, quando ele está aqui numa parte do vídeo, por isso que tu precisa entender um pouco a história para conseguir entender o vídeo dele, cara. Deixa eu ver aqui. Ó, ele diz aqui, ó. Não houve um comissário emitindo ordens de um escritório central, tá? Isso aqui ele está se referindo ao modelo soviético, modelo econômico soviético, tá?
O modelo econômico soviético também é um modelo econômico nativo, assim como o modelo econômico inglês, né? Ou seja, é tudo feito dentro do país, tá? Só que a diferença central do modelo soviético para o modelo tradicional do liberalismo inglês mais clássico é que no modelo soviético você tem a figura do planejamento central, que seria os caras organizando tudo, né? Enquanto que, de um ponto de vista político, por assim dizer, enquanto que no mundo liberal da Inglaterra, lá do liberalismo, a organização ela não é feita por um comitê central. Cada pessoa faz o que faz baseado nos seus interesses próprios, tá bom? Então, baseado nos interesses próprios, os caras fazem um lápis, né? Então, o modelo... Só um pouquinho que os caras estão falando comigo aqui, que eu vou ter que fechar isso aqui rapidinho que eu tô... Um abraço pra você, John, que você vai assistir depois aí. Ah, cara, vamos continuar aqui, ó. Bom, a diferença do modelo tradicional liberal inglês, né, conforme eu estava dizendo, para o modelo econômico da União Soviética, é que não existe um planejamento central no modelo inglês. O que existe são indivíduos que buscam o melhor para si mesmo, que têm as suas motivações pessoais e trabalham para alcançar o melhor para si mesmo, e eles cooperam e geram a riqueza, tá? Agora, o modelo que o Milton Friedman está tentando defender não é nem o modelo do liberalismo clássico inglês, e nem o modelo da União Soviética, tá? Ele está tentando fazer um outro modelo, que é o modelo que a gente chama do liberalismo do fim da história, tá? Que é o liberalismo moderno, fim da história fim da história é o mundo pós-Guerra Fria, tá? Onde os Estados Unidos venceu e se instaurou o liberalismo como uma forma de controle globalizado, tá? Então, o que eu estou querendo te dizer, assim, é que o modo de produção que a gente vive hoje, tá? A gente não foi criado, pelo menos se você nasceu mais ou menos na minha época, a gente não foi criado em um modelo de produção clássico do liberalismo inglês. A gente não foi criado em um modelo de produção da União Soviética, com comando central e tal, e tal, e tal. A gente foi criado neste mundo aqui do Milton Friedman, onde os processos produtivos, eles são todos fragmentados. Então, ele vai te mostrar nesse vídeo o seguinte, olha, esse lápis, ele foi feito, um pedacinho desse lápis foi feito num lugar do mundo, outro pedacinho do lápis foi feito em outro lugar do mundo, e outro pedacinho do lápis, e as pessoas não se conhecem, elas se juntam por um interesse próprio ao longo do mundo, e você gera um lápis muito bom, tá? Que seria... O negócio do liberalismo, ele tem aquela coisa da eficiência econômica, né? Que é você fazer o melhor produto pelo menor preço, né? Uma empresa... ela é eficiente em termos econômicos se ela consegue fazer um mesmo produto que as outras, só que melhor e por um preço menor, tá? E também tem uma relação envolvendo tempo, né? Que não é só o melhor produto pelo menor preço, é o melhor produto pelo melhor preço, pelo melhor tempo possível para fazer o produto e tal. Mas isso é detalhe, tá? E o que acontece, né? O mundo que a gente vive, que a gente foi criado, é esse mundo do liberalismo globalizado, né? Então, os processos produtivos do mundo, eles não são mais centralizados. Muitas das coisas que tu usa no seu dia a dia, provavelmente veio de outro país, né? Provavelmente foi feito em outro país. Então, meio que o que ele está dizendo aqui nesse vídeo, eu não sei de quando é que é esse vídeo, quando é que foi gravado isso aqui do... Deixa eu ver se tem a data aqui, se é alguma palestra dele. Trecho clássico do documentário Free to Choose, do livre mercado capitalista, trocas voluntárias. Tá, não diz aqui quando é que é esse documentário, tá? Mas assim, o que tu precisa entender é que esse mundo capitalista do liberalismo moderno, ele é um mundo que visa a busca ao máximo da eficiência econômica, tá? E existe toda uma discussão teórica dentro do liberalismo com relação a isso, tá? Então, antigamente não, do outro lado, né, do lado comunismo, o comunismo ele se propõe a terminar com a pobreza, tá? Um liberal nunca se propõe a terminar com a pobreza, tá? A ideia do liberal não é terminar com a pobreza, porque o liberal sabe que não é possível terminar com a pobreza, mas a ideia do liberal, o compromisso do liberal não é acabar com a pobreza, mas sim gerar riqueza. Por quê? Porque tem aquela máxima de que, olha, ninguém fica rico sozinho. Então,
quando você fica rico, outras pessoas ganham dinheiro junto contigo, né? Tem até um desenho que explica isso, que é aquela coisa de uma taça, de um triângulo de taças de champanhe, sabe? Com um monte de taça de champanhe, daí mais em cima, e mais em cima, e mais em cima, em um triângulo, tá? Quando você joga a água na primeira taça, ela escorre e vai caindo para baixo. A dinâmica da geração de riqueza dentro do mundo liberal, dentro da teoria liberal, ela funciona mais ou menos desse modo. Então, vamos pegar um exemplo mais prático, acho que para te explicar, né? Imagine que você é rico e você decidiu abrir uma transportadora. Você vai lá, compra 3 caminhões, tá? Para você ganhar dinheiro com os caminhões. Você está fazendo isso por um interesse próprio seu, tá? Agora, não tem como você ganhar o dinheiro sozinho, porque você não consegue dirigir 3 caminhões. Tu vai ter que contratar pelo menos 2 caras para dirigir 2 caminhões e tu vai ter que dirigir o outro. Ou tu vai ficar num lugar e vai contratar 3 caras para dirigir. Daí tu administra as viagens dele, arruma frete pros caras, né? Então, você ganhou dinheiro com uma transportadora? Ganhou, mas você não ganhou dinheiro sozinho. Você ganha dinheiro junto com os outros. Tu vai ter que pagar um salário pro cara. Agora, o cara que tá no caminhão, uma hora vai furar o pneu, esse cara ele vai ter que trocar um pneu. Daí ele vai ligar para ti, ou talvez ele mesmo que troque, e o mecânico vai ganhar um pouco de dinheiro. E esse caminhão, ele funciona com a base do combustível, ou seja, o cara que fez o combustível também vai ganhar dinheiro. Tá me entendendo como é que funciona? Então, na ótica do mundo liberal, quando você começa a gerar dinheiro, você não consegue jamais gerar dinheiro sozinho. O que acontece é que o teu dinheiro que você gera, ele vem um monte para ti, mas ao mesmo tempo ele é distribuído para pessoas que antes não tinham nada, tá? A dinâmica do mundo liberal é essa, ele se propõe a gerar riqueza, ele não se propõe a terminar com a pobreza, né? Já o outro lado, o comunismo, ele se propõe a terminar com a pobreza e até hoje nunca conseguiu, né? Essa geração de riqueza, tá? Ela é melhor feita ou não feita através desse negócio que eu falei do eficientismo econômico. Quanto mais eficiente em termos econômicos é um país, mais ele consegue gerar riqueza, mais ele consegue gerar prosperidade e mais ele consegue elevar o padrão de vida das pessoas que estão morando naquele país, tá bom? Pelo menos em teoria, eu tô tentando tô tentando te explicar só a doutrina liberal para que tu compreenda isso, tá? Bom, seguindo aqui então. Outra coisa que o mundo liberal também acredita, e ele vai falar isso no final desse vídeo dele, é que ele acredita, pelo menos existe uma teoria liberal de que, olha, trocas comerciais levam à paz entre os povos. Então, né, isso era bastante aplicado dentro da Europa, depois da Segunda Guerra Mundial, que eles queriam gerar uma paz pro europeu parar de se matar. E o que eles fizeram? Eles começaram a estabelecer troca comercial entre os países da Europa. E essa troca comercial gerou uma certa dependência de um país do outro, e aí eles pararam de brigar, porque não vale a pena. Porque se um começar um conflito, os dois se ferram, tá? Então, a doutrina do mundo liberal, ela meio que pressupõe, não pressupõe, mas ela tem essa fé de que vai gerar paz. E tem um monte de coisa errada, né? Eu agora me lembrei de uma frase do Zizek, né, quando ele estava falando sobre essa coisa do mundo liberal, tá? Que existe esse culto à produtividade, né, a culto à eficiência econômica e a ideia de que a eficiência econômica vai gerar paz entre as pessoas e os países não vão brigar e tal, né? E o Zizek falou erroneamente, tá? Porque o Zizek está errado. Ele falou erroneamente que, olha, é quase nesse sentido, é quase como se o capitalismo fosse uma religião, né? O empresário capitalista é quase como se ele seguisse a religião do lucro, do interesse próprio e da produtividade econômica, né? Agora, por que o Zizek está errado quando ele falou isso? O Zizek está errado porque a religião, para ser religião, ela precisa necessariamente se ligar ao transcendental através de um dogma religioso, né? Inclusive a palavra religião vem do latim religare, né? Tu tem uma religião para se religar com o mundo transcendental, né? E o capitalismo, ele nunca vai ser uma religião, o culto à produtividade nunca vai ser uma religião, porque ele não se conecta a nenhum lugar transcendental. Pelo contrário, ele nega o transcendentalismo e entra em um materialismo puro, tá? E então o capitalismo, ele, nesse sentido, o Zizek está errado, porque o capitalismo não é uma religião. Não tem como ser uma religião, porque a religião, para ser religião, ela precisa ter uma ligação com o transcendental,
Que é isso que o capitalismo não tem, tá? E o modelo que o Zizek defende, que é o modelo errado também, que é o modelo comunista, ele também não é transcendental. Ou seja, você tem dois modelos, os dois extremamente materialistas, né? Você tem de um lado o materialismo capitalista, que vai negar qualquer senso moral e ético transcendente superior e vai ficar preso nessa coisa de culto à produtividade e eficiência econômica que geraria paz entre os povos. E do outro lado, do lado comunista, você tem também um culto ao materialismo. Inclusive o comunismo, ele nega expressamente o mundo transcendental, né? Que é aquela coisa de que eles acreditam que a religião, na verdade, é algo útil ao burguês e tal, né? Então, quer dizer, você tem dois modelos que, obviamente, não têm ligação nenhuma com o mundo transcendental. Esse é o primeiro problema que eu vejo, tá? Não há qualquer ligação com o mundo transcendental, né? Então, quando tu vai ver a fala desse cara, ele tá sempre falando, ele não para pensar em qualquer coisa que tenha a ver com religião, tá? Não tem... Tá? É materialismo, tá? Isso aqui é materialismo, tá? Ele tá te falando, olha como esse lápis é muito bom e ele foi feito através do interesse próprio de pessoas em vários lugares do mundo e tal, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. E ele tem uma hora que ele vai falar da lógica impessoal, da produtividade, cara. Deixa eu ver aqui, ó. Foi a mágica, diz aqui, ó. Foi a mágica do sistema de preços. A operação impessoal de preços reuniu para cooperar para produzir este lápis, né? Para que possa tê-lo por uma quantia insignificante, né? Então, a visão, eu não sei se eu estou conseguindo me explicar mais ou menos bem, mas o problema do liberalismo, né? Um dos problemas é essa negação do mundo transcendental. Então, ele tem, de fato, um culto à eficiência econômica, tá? Mas o Zizek está errado em dizer que isso é uma religião. Não é religião. Por definição, não é uma religião, tá? Porque a religião precisa ser transcendental e precisa ter um dogma, tá? Religião sem dogma não é religião, tá? Então, quando você vê o Papa Francisco, veja bem, precisamos rever este dogma, isso aí é um antipapa, tá? Isso aí é um antirreligioso, isso aí não é um religioso, tá? O religioso defende o dogma, porque o dogma é a base do processo religioso como um todo. Mas... eu só estou fazendo uma breve introdução para tu entender mais ou menos sobre o que eu estou falando. Agora, qual é que é o problema disso tudo, né? Porque afinal, até agora eu falei e eu não tô te apontando o problema, né? O problema é um problema bastante complicado de eu te explicar, tá? Mas eu vou tentar fazer isso do modo mais simples possível, tá? Que é o seguinte, cara, tem um filósofo francês chamado Jacques Ellul, que eu já conversei também com você em alguma outra ocasião sobre esse cara, que ele é um crítico do mundo tecnológico, tá? E uma crítica que ele faz ao mundo tecnológico é que quanto mais complicado é um processo tecnológico, mais imoral ele é. Imoral no sentido de ser impossível de você entender a moralidade do processo, né? Eu vou te explicar usando o exemplo que ele deu num documentário que ele fez uma entrevista. Vamos pegar um exemplo de uma barragem. Pega a barragem da Vale, então. Vamos pegar uma barragem da Vale. A barragem da Vale se rompeu, né? Agora, o Jacques Ellul questiona o seguinte, né, cara? Quem que é o responsável pela barragem ter se quebrado? Quem que é o responsável? É difícil, né? Por quê? Porque é um processo muito complexo. Se esse lápis aqui já é muito difícil de saber quem é o responsável por ser feito, tu imagina uma barragem de uma empresa do tamanho da Vale do Rio Doce, né? Que inclusive não deveria ter sido privatizada. Se ela fosse estatal, ela ainda não teria tido 2 desastres ambientais, né? Só você ver a Petrobras estatal até hoje nunca deu nenhum desastre ambiental. Qual é o desastre ambiental que você já viu na Petrobras? O que a Petrobras fez de desastre ambiental até hoje? Nada, né? Empresa pública, né? Empresa privada vale 2 desastres um atrás do outro, né? E aí esses desastres vão ser feitos pelo quê? Pela busca pelo lucro, pela busca pela eficiência econômica, para você cortar o máximo de custo, tá?
Então você vai cortando custo, cortando custo, até que você acaba cortando onde você não deveria cortar. E quando você corta onde você não deveria cortar, você gera um processo todo que vai culminar no rompimento de uma barragem, num desastre ambiental. Tá? Mas, então assim, vamos voltar. Isso é um assunto para um outro vídeo que eu poderia te mostrar por que empresas estatais são melhores que empresas privadas. Tá? Mas, não sempre, mas em alguns casos são. Mas voltando ao assunto, né, a barragem, quando ela se rompe, você não tem como saber quem que é o culpado. Quem que é o culpado pelo rompimento da barragem da Vale? Aí, em primeiro momento, a gente pensa, olha, deve ser o presidente da Vale. Né? Só que o presidente da Vale, quando ele assumiu, a barragem já existia. Então não foi ele que construiu. Foi o cara que veio antes dele. Se bem que o cara que veio antes dele já tinha também a barragem. E quando a barragem foi construída, provavelmente, cara, o cara que construiu a barragem, ele estava contando que iam ser feitas manutenções que não foram feitas no futuro. Então talvez a culpa não seja nem do cara que construiu a barragem. Será que a culpa é de um funcionário que deveria ter feito uma manutenção e não fez? Será que a culpa é do técnico que deveria ter visto direito as coisas e não viu? Né? Será que foi o peão que cavou uma coisa a mais que não deveria ter cavado? Será que foi o cara, o motorista, que na hora de construir com aqueles caminhões a barragem enorme, será que esse cara, ele dirigiu a mais do que ele deveria dirigir? E passou alguma coisa por cima que não tinha que ter passado? O que eu tô querendo te mostrar é o seguinte, cara, é impossível você conseguir ver a moralidade de um processo tecnológico muito complexo. Tá? Quanto mais grande o processo, quanto maior, no caso, o processo tecnológico, quanto maior a complexidade do processo tecnológico, mais difícil é de você enxergar quem é o culpado por aquele processo, caso o processo dê errado. Tá? Agora, o que isso se relaciona com o lápis do Milton Friedman? Isso é bastante interessante, porque esse lápis aqui, ó, que o Milton Friedman está te mostrando com muito orgulho, que foi feito através do sistema capitalista, ele mesmo admite que ele não sabe de onde veio o lápis. Então ele está chutando, olha, esse lápis veio de um lugar, essa madeira veio de outro lugar, mas ele não sabe. Por quê? Porque ele não tem como saber, porque é impossível saber, porque é um processo tecnológico muito complexo, é um processo globalizado. Então não é como, por exemplo, se fosse o liberalismo clássico inglês, que tem o lápis, mais ou menos tu sabe de onde é que veio o lápis. Aqui, quando o processo é globalizado, você não tem a menor ideia de onde veio o lápis. E você não tem a menor ideia não porque você é mau, mas é porque é impossível para um ser humano conseguir entender de onde surgiu o produto que ele está consumindo. Então, assim, o Milton Friedman, quando ele está dizendo assim, olha as maravilhas do livre mercado, ele não leva em consideração essa questão, que é uma questão filosófica, porque é ligada à epistemologia. Epistemologia é a área da filosofia que estuda o processo de como o ser humano conhece as coisas, tá? Então, assim, esse lápis, agora eu vou te fazer uma pergunta sobre especificamente esse lápis que o Milton Friedman está segurando. Tem como tu saber, tem como ele saber que esse lápis foi feito de um modo moral? Seguindo uma moralidade? Como é que eu sei que ele está falando da Malásia, né, da biopirataria que foi feita, né, que ele chama que ele não chama de biopirataria, né, mas enfim, tá, não vou entrar nessa questão agora porque como é que ele sabe que alguém lá da Malásia que plantou a seringueira lá, como é que tu sabe que não é um escravo? Como é que tu sabe que alguém que o cara ele era moralmente correto? Você não sabe. Por quê? Porque no mundo liberal globalizado, a moralidade não importa. O que importa é você ter o melhor produto pelo melhor preço no menor tempo possível. Tá? Então ele está dizendo aqui, ó, literalmente milhares de pessoas cooperaram para fazer este lápis. É verdade. Tá? Agora, a cooperação pode ser uma cooperação forçada. Esse lápis pode ter sido feito por um escravo chinês. Pode ter sido feito por uma criança chinesa. Né? Agora, tem como você saber disso? Não, não tem. Não tem. Antigamente, quando o mundo não era globalizado, quando você não tinha esse liberalismo globalizado,
você tinha mais ou menos como saber de onde é que vinham as coisas, né? Hoje em dia não, hoje em dia, e isso talvez é a crítica que eu faço, né, aos produtos chineses, né? Tem uns ouvintes aí que ficaram com a bunda muito doída que eu falei que tem que taxar o chinês. Eu acho que tem que taxar o chinês e inclusive eu acho que tem que taxar muito mais do que foi taxado, tá? Porque a taxação do produto chinês, na verdade, é para o chinês pagar o mesmo imposto que o brasileiro, tá? Ou seja, dar uma igualdade. Só que eu acho que não, acho que deveria ser mais ainda para o chinês. Não deveria ser num nível de igualdade. O chinês tinha que ser mais taxado ainda, né? Por quê? Porque como uma forma de punição para um país que viola os direitos humanos, né? Então, os produtos que vêm da China, tá? Muitos deles, não todos, obviamente, tá? Os trabalhadores que lá trabalham em condições análogas à escravidão. Que às vezes não precisa ser necessariamente escravo, mas condições análogas à escravidão, tá? Agora, tem como você saber isso? Não. Esse lápis aqui que ele tem na mão, tem como ele saber? Não tem, tá? Ó, é feito por pessoas, vamos aqui nele aqui, ó, pessoas que não falam a mesma língua. People who don't speak the same language, who practice different que praticam religiões diferentes. Se uma religião dessa aqui significa, minha religião acha que pode escravizar uma pessoa na África para extrair um diamante, um grafite, alguma coisa, né? Daí, né? religions, who might hate one another if they ever met. Pessoas que poderiam se odiar umas às outras caso se conhecessem. When you go down to the store and buy this pencil, you are in effect trading a few minutes of your time for a few seconds of the time of all those thousands of people. What brought them together and induced them to cooperate to make this pencil? There was no commissar sending out officers from... Aí ele já está criticando a União Soviética, com razão, inclusive, né? Não tô tirando a razão dele criticar o planejamento central soviético, que era um desastre, tá? Mas a questão é que o mundo globalizado, assim, os produtos globalizados, eles acabam... esse liberalismo globalizado acaba gerando um processo impessoal, onde você pode estar comprando um produto que foi feito através de um crime. E você não sabe como. Você não sabe. Por quê? Porque você sequer tem como saber, né? E daí a gente entra numa outra questão que é o problema do desemprego que isso gera, né? Então, antigamente cada país tinha suas indústrias locais. E agora, com o processo de globalização, as indústrias foram embora. Foram embora para onde? Para os países onde é mais propício para essas indústrias existirem. Que seria, no momento, a China. Agora, por que a China é melhor para as indústrias existirem? Porque lá não tem direito trabalhista nenhum. Quer dizer, o direito trabalhista ele está incluso no preço de um produto. Eu já falei isso, né? O preço do produto ele é composto por inúmeras variáveis potencialmente infinitas, né? E dentre essas variáveis está uma jornada de trabalho digna, isso adiciona um preço no produto. Respeito aos direitos humanos adiciona um preço no produto. Respeito à legislação internacional ambiental também adiciona um preço do produto, tá? O chinês, justamente por não respeitar nada, por ser uma ditadura, então eles podem não respeitar nada, por eles poderem não respeitar nada, eles conseguem cortar o custo, tá? E daí quando eles cortam o custo, as empresas que existiam em outros lugares do país, justamente por causa do mundo globalizado que é defendido pelo Milton Friedman, essas empresas vão para a China e deixam um monte de desemprego em várias regiões do mundo, né? Isso a gente vê principalmente, isso existe no Brasil também, tá? Mas não é tão acentuado no Brasil, mas a gente vê isso principalmente em países como os Estados Unidos, né? Então você tinha empresas americanas lá, que o cara que empregava bastante gente, né? Mas daí o executivo olhou assim, eu tava ali pensando assim, já sei o que eu vou fazer, eu vou propor na próxima reunião que a gente demita todo mundo daqui e mude essa fábrica para a China, porque assim a gente consegue fazer o produto mais barato e a gente vai ficar na frente do nosso concorrente. E daí o que ele fez? Ele vai lá, apresenta a proposta, os acionistas só pensando no lucro individual, diz, se a gente vai lucrar mais, beleza. E o que eles votam? Votam favorável, fecha-se uma fábrica nos Estados Unidos da América, abre-se uma fábrica na China. E daí, assim, o cara que teve essa ideia, vai chegar no fim do ano e ele vai ganhar um bônus, porque ele aumentou o lucro da empresa. Ele vai ganhar um bônus. Os acionistas também vão ficar felizes, porque eles vão estar ganhando mais dinheiro, porque a empresa deles já está melhor, está mais competitiva, tá?
as empresas concorrentes americanas dessa empresa também vão fazer a mesma coisa. E daí o que acontece? O chinês, ele vai gostar muito disso porque ele tem um monte de gente lá que precisa trabalhar, precisa fazer alguma coisa para não se revoltar com o governo, tanto quanto já se revoltam, mas os dissidentes são massacrados lá naquele regime, né? E daí o que acontece, né? O chinês ganha um emprego, né? Agora, quem que se ferrou na história? Alguém se ferrou, né? Quem se ferrou é o trabalhador de classe média americana, que vai perder o emprego dele e que não vai ter mais aonde trabalhar. Tudo isso porque pelo mundo globalizado, pela descentralização dos processos produtivos defendido por esse senhor aqui, o Milton Friedman da Escola de Chicago. Ou seja, a China, ela é um problema para os Estados Unidos e para o mundo hoje por culpa dos Estados Unidos, por culpa desse culto ao eficientismo econômico, o que é extremamente irônico, porque o que vai destruir o capitalismo, o monstro que foi criado, que é a China, existe por causa do liberalismo econômico. Se as indústrias não tivessem todas sido transferidas para a China não teria o tamanho que tem, né? Então foi transferido tudo para lá, tu tá comprando o produto mais barato, mas ao mesmo tempo tu tá fortalecendo uma ditadura comunista, tá? Que está trabalhando toda hora para tentar cada vez ganhar mais mercado e cada vez ficar maior, para cada vez dominar as pessoas economicamente, cara. Olha que, ou seja, o comunismo vai vencer o capitalismo pelo próprio comunismo, pelo próprio capitalismo, pelo culto à eficiência econômica. Por causa desses caras aqui que tiveram a brilhante ideia de descentralizar processo produtivo para tu ter um lápis mais barato, hoje a China é um problema mundial. Tá? E hoje você está desempregado porque a empresa do seu país fechou, porque a empresa dos Estados Unidos fechou, talvez tu mora nos Estados Unidos e estiver me ouvindo, tá? É por causa desse tipo de pensamento aqui, ó, que é o pensamento de você tentar fazer o melhor produto pelo melhor preço no menor tempo possível, né? E é isso, cara. Este é o problema do Milton Friedman. Então, assim, ó, não é que eu estou refutando o Milton Friedman dizendo que ele está errado, não. Tudo que ele está falando tá certo. Se você quiser fazer o melhor produto pelo melhor preço no menor tempo possível, a melhor coisa que você pode fazer é descentralizar o processo produtivo. Só que quando você faz isso, quando você descentralizou completamente o processo produtivo, o problema, meu querido, que você gera é a impossibilidade da moralidade do produto. Então você não sabe a moralidade do produto e muitas vezes esse produto vai estar sendo feito aonde? Vai estar sendo feito aonde? Em países que violam os direitos humanos, que escravizam pessoas, que escravizam crianças, que tem campos de reeducação, para não dizer outra palavra com C que eu não posso falar aqui. Esse tipo de país ganha muito com isso. O chinês adora isso aqui. O chinês adora o livre mercado. O chinês acha o livre mercado maravilhoso, cara. Eu tô falando sério, você pode olhar na internet, tem entrevistas do Xi Jinping defendendo o livre mercado. O cara tá defendendo que as livres trocas comerciais. Por quê? Porque isso beneficia muito o chinês. O chinês sabe que ele ganha nesse mundo aqui, que é o mundo do Milton Friedman, desse cidadão aqui embaixo, tá? E mais outra coisa também já Então, assim, eu entendo que o Milton Friedman está correto no que ele está falando. Tá? Ele está correto. Tá? Só que ele não viu a consequência desse culto à eficiência econômica. Tá? Então ele não viu, e talvez não vá ver, não fosse ver, né? Se ele tivesse vivo, ele morreu em 2006 com 94 anos. Tá? Esse cara, ele não chegou a ver o problema que ele criou. E o problema que ele criou não é só o problema China, não. O problema não é só o problema China, não, meu querido. Né? Ele gerou o problema Rússia, né? Porque, e aí a gente volta no negócio, né? No final aqui dele, que ele fala, olha, que ele promoveria a paz, ó, para promover a paz e a harmonia e a paz entre os povos do mundo, né? Então você vai... a ideia por trás do liberalismo é isso, né? Vai ter uma eficiência econômica altíssima e você vai ter uma paz mundial e tal, né? E a Rússia, meu querido? E a Rússia, Milton Friedman, o que eu faço com a Rússia, cara? Porque a Rússia também estava inclusa no processo de globalização.
Ou seja, o europeu olhou assim, ok, eu preciso ter a energia mais barata pelo melhor preço, né? Daí ele olhou assim, para quem que podia comprar energia? Daí ele olhou para a Rússia, o Putin tava ali abanando aqui, oi, tudo bom? Falando com a Angela Merkel, né? Que os dois conseguem falar alemão e russo, os dois se entendem, eram amigos já de longa data, né? E os caras construíram um gasoduto, né? E esse gasoduto, e aí que tu vê, ó, eles estão procurando o melhor produto pelo melhor preço, tá? E os alemães e os europeus falaram, não, o melhor gás, a melhor energia pelo menor preço é a energia russa. Vamos comprar a energia da Rússia. Perceba que não há moralidade nenhuma. A mentalidade é uma mentalidade materialista, é uma mentalidade de dinheiro. Como é que a gente vai fazer mais dinheiro? Como é que a gente vai aumentar o processo produtivo ao máximo? Como é que a gente vai fazer? E o que acontece daí? O que acontece daí? O dinheiro europeu foi uma boa parte usado para financiar o conflito na Ucrânia, para modernizar todas as forças armadas da Rússia. Tá? Olha que legal, que bonito, hein? Agora, por que o europeu não se deu conta disso? Por quê? Porque daí a gente volta naquilo do Jacques Ellul. Você não tem como saber. O processo globalizado, ele é um processo muito complexo. Então, o europeu, para ele estava bom, porque não, estou comprando energia mais barata. Mas ele não entendia que aquela energia estava virando uma arma, e estava fazendo tanque de guerra, e estava apagando folha de exército, e estava botando satélite em órbita, e estava comprando avião, e estava comprando drone, e estava comprando míssil, e estava, sabe? Tudo com dinheiro europeu. Dinheiro europeu. Total, dinheiro europeu. Né? Ou seja, o livre mercado, defendido aqui por esse senhor, o Milton Friedman, ele gerou o enriquecimento da Rússia, né? Que pôde ter condições para atacar a Ucrânia e gerar milhares de mortes. Né? Ou seja, não foi promovido a paz e a harmonia entre os povos do mundo através do livre mercado. Pelo contrário, o livre mercado gerou dois problemas gigantescos àqueles que defendiam o livre mercado, que é os Estados Unidos. Que legal, né? Vamos assistir de novo o vídeo dele, que agora que eu fiz os meus comentários, tu vai entender. Talvez do modo um pouco melhor. Deixa eu aumentar aqui o volume. Vamos lá. Senhoras e senhores, Milton Friedman, A História de um Lápis. Look at this lead pencil. There's not a single person in the world who could make this pencil. Remarkable statement? Not at all. The wood from which it's made, for all I know, comes from a tree that was cut down in the state of Washington. Mas ele não tem certeza. To cut down that tree, it took a saw. To make the saw, it took steel. To make the steel, it took iron ore. This black center, we call it lead, but it's really graphite, compressed graphite. I'm not sure where it comes from. Porque não tem como saber. But I think it comes from some mines in South America. This red top up here, the eraser, bit of rubber, probably comes from Malaya, Mas ele não where the sabe. rubber tree isn't even native. It was imported from South America by some businessmen with the Biopirataria. help of the British government. This brass ferrule, I haven't the slightest idea where it came from. Mas ei, o lápis é barato. Or the yellow paint, or the paint that made the black lines, or the glue that holds it together. Literally thousands of people cooperated to make this pencil. People who don't speak the same language, who practice different religions, who might hate one another if they ever met. When you go down to the store and buy this pencil, you are in effect trading a few minutes of your time for a few seconds of the time of all those thousands of people. What brought them together and induced them to cooperate to make this pencil? There was no commissar sending out orders from some central office. It was a magic of the price system, the impersonal operation of prices that brought them together and got them to cooperate to make this pencil so that you could have it for a trifling sum. That is why the operation of the free market is so essential, not only to promote productive efficiency, but even more, to foster harmony and peace among the peoples of the world. Tu acha que tu tá vivendo em um mundo de paz, meu querido?
Tu acha, como é que tu acha que você tá vivendo em um mundo mais pacífico? Hein? O que tu acha? Ai, cara. É isso, cara. É isso. Tá vendo assim, ó. Eu peguei um vídeo, tá? 2 minutos, tá? 2 minutinhos, né? E olha quanta coisa eu falei pra ti. Né? Então, isso aqui parece algo... Quando você vê isso aqui pela primeira vez, você fica, nossa, o livre mercado é tão bom, o livre mercado é tão maravilhoso e tal. Mas no fim das contas, quando tu pensa um pouco sobre isso, cara, você vê que os problemas de hoje, que a nossa geração tá vivendo hoje, muito se deve a isso. Muito se deve a esse culto, a essa eficiência econômica e essa crença de que o livre mercado geraria paz mundial, o que é falso, tá? Milton Friedman está errado, tá bom? E é isso aí, cara. Chega, né, cara? Chega, vamos... Se eu esquecer alguma coisa, depois eu faço um adendo, mas é basicamente isso, cara. Ah, não, agora sim, ó, mais uma coisa. Qual é que é a solução pro negócio? Qual é que é a solução? Eu tô te mostrando, meu querido, que o mundo globalizado é um problema, tá? A globalização é um problema, tá? E aí a gente tem um problema ainda maior, tá? Que é o seguinte, cara. Tanto o mundo liberal, que seria o mundo de primeira posição política, quanto o mundo comunista, que é o mundo de segunda posição política, os dois têm uma pretensão globalista, uma pretensão a dominar o mundo inteiro. Tá? O capitalismo ele tem essa pretensão globalista através do domínio dos mercados e tal, né? E o comunismo ele tem uma pretensão globalista através daquela ideia da pátria grande que vai se expandindo e tal. E hoje o comunismo chinês ele tá dentro de si aspectos do capitalismo. Então é quase como se fosse um comunismo capitalista e um capitalismo meio comunista. Tá? Então o mundo já está se modificando, né? E as ideologias estão se modificando e uma está entrando dentro da outra, cara. Agora, qual que é a solução para isso, cara? Eu vou te dizer a solução. É uma palavrinha feia que as pessoas não gostam, que um ouvinte meu disse que é uma ideologia, mas não é ideologia, né? A solução para isso é uma coisa chamada nacionalismo, né? O que eu tô querendo te dizer, assim, cara, é que o único modo de você acabar com esse tipo de problema, tá, é você botando um freio no mundo globalizado, tá? E eu acredito que a gente está vivendo, no momento, um período de desglobalização. Eu acho que o planeta está passando por um período de desglobalização. E o começo do processo de desglobalização, eu acho que foi durante a crise de saúde pública de 2019. Começou em 2019. E esse processo de desglobalização também tá avançando, tá, de um modo que, quando a gente vê, assim, outro exemplo disso é a explosão do gasoduto Nord Stream. A explosão do Nord Stream é uma prova de que o mundo está se desglobalizando. Tá? A crise de saúde pública é outra prova. Logo na sequência, alguma coisa vai ser feita contra a China também nesse sentido. Tá? Agora, o que eu não sei, porque as pessoas que comandam o mundo liberal não conversam comigo, porque não gostam muito de mim. Tá? Deveriam me escutar, porque eu tenho muita coisa para dizer. Né? Mas é isso aí, pessoal. Então, estamos conversados hoje. Tentei ser um pouco mais sério no vídeo de hoje. Se você chegou até aqui, eu peço que você considere se inscrever no canal. Tá? O conteúdo que eu faço aqui é um conteúdo bastante único. Tá? Então, não há no YouTube brasileiro ninguém falando pra ti o que eu falei nesse vídeo. Tá? Esse vídeo é um vídeo autoral. Tá? É um vídeo resultante de coisas e coisas que eu estudei ao longo da minha vida. Então, se você achar que é importante ouvir uma opinião única de alguém de vez em quando, considere se inscrever no canal, tá? Se você já é inscrito, considere me deixar um like ou alguma coisa, tá? Me dar um comentário, sei lá, alguma coisa. E para ajudar na divulgação do canal, tá bom, pessoal? Um abraço, fiquem bem, desculpem o vídeo sério, mas eu queria falar um pouco mais sério com relação a isso, tá? Então tá, valeu, falou, um abraço e tchau.